Recebe essa paz que excede a todo entendimento, que só Jesus pode dar. Não depende de questões circunstanciais, não depende de fases desafiadoras que às vezes passamos nas nossas vidas, mas nada nem ninguém pode retirar aquilo que Deus plantou dentro do nosso coração, que Jesus plantou. Amém, queridos? Uma honra aqui estar com o Bispo Jader, com a pastora Fernanda, com essa igreja linda que... Eu antes te conhecia, bispo, vou usar as palavras de Jó quando ele falou para Deus, né? Óbvio, guardadas as devidas proporções, que eu sei que o senhor é um homem de Deus. Mas antes te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem, viu? E foi uma honra, viu? Uma honra, um privilégio, viu? Eu não entendia porque esse homem, de tão bem que a Giovana, o Richard falavam deles, e da pastora, eu não entendi ainda porque eu falei com ele ali nos bastidores, né? Mas vou falar diante de toda a igreja, eu não entendi por que esse homem já não foi arrebatado direto, antes do arrebatamento coletivo, sabe? Por que já não foi como Enoque, né? Sabe, como Elias? Aí descobria que é flamenguista. Há alguma coisa que o prende ainda na terra, né? Mas aí eu vejo quanto eu preciso estar mais próximo desse homem, né? Entendeu? Para poder, porque eu sou a favor da cruz, né? A cruz de Malta, Jesus falou... Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz de Malta e siga-me. Jesus falou, eis que estou convosco todos os dias. Amém? Então, tomem posse. Uma honra, bispo. Grato por essa confiança, por essa honra. Uma igreja tão acolhedora, tão carinhosa. Me sinto realmente em casa. Um privilégio para nós podermos estar aqui, não por causa de nós, mas apesar de nós estarmos aqui servindo a igreja. Então, me acompanha a minha esposa, a pastora Elizabeth, faz um sinal. Meu filhão ali, meu filho Natan, tá? A Giovana Vitório e desculpem, tá? Mas o maior homem de Deus que tem aqui nesse lugar. Richard, fica de pé, por favor. Fique de pé, Richard, esposa da Giovana, tá bom? Bicho, se o senhor tiver um maior homem de Deus do que aquele ali nessa igreja, o senhor me apresenta. Entendeu? Me apresenta. É um homem de Deus, tá? O Richard, a Cassiane tá ali, esposa desse rapaz bonito aqui, que, tá? Mas é bonito, já tem dona, tá bom? A Cassiane e o Gabriel são os líderes de bandas de adoração lá da nossa igreja. Tá o Kim também, que tem um trabalho musical muito lindo, tá? E agradeço aí por todo o carinho. Acho que eu não esqueci de ninguém da nossa igreja, né? Acho que tá todo mundo apresentado. Uma honra, pastor Luan, que bênção, viu? Eu pensei que o pastor Luan não tinha mais do que 23 anos, mas alguns flamenguistas aí estão tentando te queimar, irmão. Estão tentando dizer que você tem mais de 23 anos, mas esse semblante de jovem, o primeiro momento que eu conheci, muitas vezes, bispo, a gente conhece uma igreja, as virtudes de uma igreja, e dos pastores de uma pessoa, pelo caráter, pela honra que uma pessoa expressa. E quando eu vi o Luan, a vida de Deus nos olhos dele, no pastor Luan, brilhando, sabe? A honra dele, as autoridades que estão sobre a vida dele aqui na terra, eu pude perceber o quanto essa igreja é saudável, o quanto aqueles que o pastoreiam são pessoas de Deus, né? Então, voa, Luan, pastor Luan, tá? Que seja bem-vindo mais um guerreiro para esse santo sacerdócio, ministério da palavra de Deus, né? Eu quero compartilhar a palavra de Deus. Que lindo, né? Como está raro esses temas nos dias de hoje, hein? Na contramão, posicionamento, né? Porque hoje em dia são outras temáticas, né? Porque para atrair, né? Mas eu penso que nesse momento as pessoas precisam serem chamadas para um conserto, para um quebrantamento, para um arrependimento, porque Jesus está às portas, irmãos. Jesus está voltando, sabe? Tudo está acontecendo e se cumprindo. A nossa Bíblia está mais atual que a notícia que você vai assistir mais tarde nos veículos de comunicação, que as notícias que saem amanhã. Se multiplicando a iniquidade. Antigamente as pessoas ainda tinham um mínimo de vergonha para poder postar e expor coisas. Hoje, tantas pessoas como o diabo estão aí escancarados, fazendo de tudo e as mostras não escondem mais.
Então, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriando. Não são de todos, amém? Glórias a Deus. Epidemias, o único que colocou epidemias foi o evangelista Lucas, porque como médico ele percebeu que Jesus falou epidemia, era uma linguagem comum ao vocabulário dele. Então, está aí, não termina uma epidemia, começam outras epidemias, né? Jesus falou de guerras e rumores de guerras, não termina uma guerra, começa outra, né? Mas o evangelho alcançando toda a terra para que venha ao fim. Então está próxima a volta do nosso rei. O nosso rei está voltando, irmãos. Nosso rei está voltando. E eu quero ler com você o primeiro texto dessa manhã. 1 Tessalonicenses, 4º capítulo, verso 15 a 18. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, tá? Eu não vou orar de novo, já teve a oração do bispo, do anjo da igreja. Estou abençoado em estar aqui. E diz assim, 1 Tessalonicenses, carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, versos 15 a 18. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, quem está vivo aí? Amém. Quem está vivo aí, dá um glória. Então essa palavra é para nós. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, os que já partiram, aqueles que nós sentimos saudades. E continua, porque o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, tem uma ordem agora para ser dada, que a qualquer momento vem o som do céu, Giovana, a qualquer hora, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, uma trombeta que nunca ainda foi tocada, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Consolemos uns aos outros. Que essa palavra, Paulo diz, é para animar. Está doendo, mas persevera. Está difícil, mas persevera. Está parecendo que nós só estamos vendo tudo contrário. Às vezes até mesmo de pessoas que se dizem cristãs. Mas persevera. Porque a palavra de esperança é, Ele está voltando. A qualquer momento a trombeta vai tocar. E esse povo aparentemente estranho, que não compactua com coisas erradas, ilícitas, imorais, indecentes, esse povo daqui a pouco vai subir. E aí, queridos, é por isso que agora a Bíblia diz que nos últimos tempos, quem está sujo, suje-se mais, mas quem está limpo, purifique, santifique-se mais ainda. Santificai-vos, irmãos, porque Jesus está às portas. E aí, com base nisso, que o arrebatamento está próximo, o autor de Hebreus diz assim no primeiro capítulo do autor de Hebreus, a única carta aos Hebreus, capítulo 1, verso 1, diz assim: antigamente, olha só, a carta está no Novo Testamento. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O que o autor de Hebreus está dizendo no tempo dele? Antigamente, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais por intermédio dos profetas. Não tinham filhos. Não tinham filhos, Deus usava os profetas. Homens sim, cheios de Deus, cheios de experiências com Deus, cheios da unção, mas não tinham filhos. E Deus fala, antigamente, Deus falava pelos profetas, mas nos últimos dias,
Deus passou a ter um filho. Porque a Bíblia diz em João 3,16 que Deus enviou seu filho unigênito, único gerado da parte de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus enviou o único gerado. E aí agora Deus olha e a teologia vai dando uma ajustada, bicho. Opa, agora eu tenho filho. Se eu usava profeta, agora eu tenho filho. E se eu tenho filho, filho é prioridade. Então, agora a Bíblia diz em João, o apóstolo João diz, no Evangelho de João, que a todos que o receberam, receberam quem? O Filho. A todos que receberam Jesus, Deus deu-lhes, Deus outorgou-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, não vivem segundo a cultura e os padrões mundanos, mas agora Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Sob o ponto de vista criacionista, todos são filhos, Deus criou. Mas sob o ponto salvífico da Bíblia, crucial da Bíblia, é filho quem nasceu de novo, é filho quem entregou a vida a Jesus, é filho quem renunciou à sua vida de pecado e aceita a Ele como Senhor e Salvador. E aí, é linda a teologia de Deus, a teologia bíblica. Aí vai ter uma mudança, porque Jesus agora não é mais o unigênito. Não, pastor, que isso está na Bíblia? Não, está na Bíblia, sim. Que ele enviou o seu filho unigênito. Mas em Romanos capítulo 8, verso 29, diz que Jesus agora é o primogênito entre muitos irmãos. Primogênito entre muitos irmãos. Quantos filhos de Deus tem aqui nessa manhã? Ele foi apenas o primeiro. Ele perde a condição a priori, sine qua non, de ser unigênito, e agora ele tem a honra e o privilégio, pastor Lucas, de ser o primogênito, porque tem mais filhos. E aí eu pergunto, como esses filhos vão agir? Na contramão? Posicionados? Vivendo a cultura do reino de Deus na terra? Ou vão ser absorvidos pela cultura da terra? Está um mundo estranho, até mesmo no meio evangélico, bicho. Em nome da cultura não vale tudo. Eu estava falando outro dia para a igreja que eu pastoreio. Cultura tem a ver com culto, o radical da palavra. Ou seja, toda cultura de uma sociedade, ela é norteada pela divindade que aquela sociedade cultua. Se é um Deus promíscuo, a cultura vai ser promíscua. Se é um Deus imoral, a cultura vai ser imoral. Mas nós vivemos a cultura dos céus, uma cultura santa, uma cultura divina, uma cultura de valores, de princípios, de processos, de honra, de integridade, de renúncia, de abnegação do não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Essa é a cultura dos céus. E agora, eu posso pegar esse texto de Hebreus que eu li e dar uma ajustada nele. Eu não estou mudando a Bíblia, eu estou respondendo Bíblia e conectando Bíblia com Bíblia, para que nós tenhamos a teologia completa agora com Jesus. Antigamente, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, através dos profetas. Nos últimos dias, o autor de Hebreus diz, Deus nos falou pelo Filho. Mas nos últimos tempos da igreja na terra, o Senhor vai falar pelos seus filhos, através dos seus filhos, através dos seus profetas. Irmãos, tem pessoas que chegam nas igrejas dando carteira de profetas. Escute, eu não quero saber se você é profeta, eu quero saber se você é filho. O filho pode ser profeta, mas não existe profeta sem ser filho. Quem não se submete, se posiciona, tem a aparência do pai, tem as características do pai, tem o perfume do pai, tem a aparência do pai, tem a similaridade do pai, o caráter do pai. Ele não pode ser filho, mas quer ser profeta, bicho.
Só que ele esqueceu desse detalhe. Há um pré-requisito neste tempo para ser profeta. Qual é, pastor? Tem que ser filho. Tem que ser filho. E aí eu dou o título a essa mensagem que é muito necessária para este tempo, que tem a ver com a contramão. Tem a ver com posicionados. Você já ouviu frases que aparentemente parecem uma grande hipérbole, uma grande exagero, mas algumas também que parecem contraditórios, paradoxais, como por exemplo o esqueleto sem ossos, tempestade em copo d'água, né? E eu chamo essa mensagem de a volta dos que não foram. A volta dos que não foram. Nós ainda não fomos arrebatados. Jesus ainda não mandou o anjo tocar a trombeta. Jesus ainda não voltou. Mas onde estão, bispo, os que não foram? Onde está? Nós temos bancada evangélica. E por que ainda tem tanta corrupção? Por que ainda tem as coisas por baixo do pano? Nós temos pessoas em todo o segmento da sociedade se dizendo evangélicas e eles não foram. Mas dá a impressão que a igreja sumiu. Só aumentou o número e a estatística de evangélicos do nosso país, mas não está na mesma sintonia, simetria, o número de nascidos de novo. Você olha para um Instagram de alguém de uma igreja, o cristão, e olha para um Instagram de alguém que não foi, que não é, você fala, Jesus voltou? O que houve? Qual é a mudança? Por que tantos cristãos ainda dão palavras e não cumprem? Ainda tratam e não cumprem? Por que eles não são referências? Escute, Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Como que as pessoas podem olhar Cristo olhando para nós? Olhando para mim e para você? E o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, diz assim, verso 18 e 19, porque para mim tenho certo de que os sofrimentos do presente, o tempo presente, não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Tem outra versão que diz que toda criatura geme. Lembra que eu falei condição para ser filho? Toda criatura geme, aguardando a manifestação, bispo, dos filhos de Deus. Aguardando que os filhos de Deus andem na contramão. Aguardando que os filhos de Deus assumam seus posicionamentos. Esse texto me consome, porque tem gente gemendo, aguardando meus posicionamentos, aguardando meu sim, sabe? Em Filipenses o apóstolo Paulo diz o seguinte, mas a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. A igreja vem anunciando há mais de 2000 anos a volta de Jesus. Uma das maiores expectativas principais da igreja, que tem que nos dar esperança, é o arrebatamento. Mas os propósitos de Deus com a igreja ainda não se cumpriram. E Jesus não voltou. Eu sou daqueles, me perdoem, uma fé muito pessoal. Não é questão doutrinária para passar para a igreja, mas é uma fé pessoal. Eu ainda acredito num último avivamento e numa última grande colheita antes da volta de Jesus. Mas o Senhor está esperando um posicionamento, pessoas posicionadas. Pessoas que andem na contramão, sabe? Parece que a igreja se esqueceu do arrebatamento, sabe? Creio que estamos num avivamento muito próximo, num avivamento último. Eu gosto de um livro que na introdução, a gente já sente cada vez mais que precisa se quebrantar. Porque tarda o pleno avivamento, de Leonardo Ravenhill. Na introdução eu falo, Jesus, eu tenho que melhorar. Eu tenho que buscar mais. Jesus não voltou. Mas a igreja me parece que vive uma crise de integridade, de valores, de princípios.
Sabe, a igreja está desaparecendo de cena. Me permita, eu também sou pastor de igreja. Eu estou fazendo uma autocrítica. Uma crise de integridade está no meio do povo cristão, irmãos. Sabe, não me refiro à igreja, instituição, templos. Sabe, não estou falando, nós temos tecnologia, musicalidade. Mas eu estou falando de uma expansão muito mais profunda. Do brilho, de verdade, da aparição dos santos, dos salvos, os sinais, os milagres, a inspiração que nós vamos causar nas pessoas. Paulo e Silas foram chamados de perturbadores, porque a Bíblia diz que eles foram apanhados e foram para o cárcere, porque segundo os padrões eles queriam ensinar costumes incompatíveis com os padrões humanos. Mas o cristão hoje chega, às vezes, eu não compreendo num nível de pornografia e imoralidade sexual que a gente vive hoje. Quantos jovens, bicho, quantas pessoas, pastor, a gente tem que lidar em gabinete lutando contra tentações morais, contra tentações sexuais, contra impureza sexual. Mas os crentes que num dia estão adorando e falam, Senhor, eu entrego tudo, eu entrego tudo, eu entrego tudo. Abre ali e está a mulher exibindo os corpos, está o homem exibindo o corpo. E o pior é quando eu vejo, porque a postagem não diz só sobre quem posta, diz sobre quem curte. É quando eu vejo lá, eu falo assim, rapaz, você não é casado? Rapaz, você não está buscando no Senhor, você curtiu o corpo da menina, porque não tem árvore ali para curtir. Não faz sentido. A população se levanta contra Paulo e Silas, foram levados por cárcere, ficaram sob escolta, prenderam seus pés no tronco. Observe, sem julgamento formal. Não mereceu a prisão. Mas por quê? Porque eles viviam na contramão. Homens do mundo podem conhecer o Salvador, mas muitas vezes o desprezam, o ignoram, e por isso não podem ser salvos. Jesus afirmou não pertencer a esse mundo. Em João 18,36 diz, o meu reino não é deste mundo. Ou seja, é na contramão. É na contramão. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim. Onde estão os ministros de Deus aqui? 1 Pedro 2,9 diz, vós sois sacerdócio real, nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. O véu foi rasgado. Os meus ministros se empenhariam, sabe? Mas agora o meu reino não é daqui. Jesus está pedindo neste último tempo mais empenho de nós, mais renúncia de nós. Olhe agora para o carnaval. A pessoa diz assim, tudo entregarei. Ela não entrega nem a fidelidade financeira. Se dependesse de grande parte dos cristãos hoje, as igrejas fechariam a porta. A pessoa tem a coragem de cantar, restitui, eu quero de volta o que é meu. E Deus fala, e o que você me roubou esses anos todos? Dos seus dons, do seu talento, do teu tempo, do teu dinheiro, de tudo. Se eu for cantar, restitui para você, meu filho. Você está frito. Sabe, irmãos, e a gente está querendo dar ousadia. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Deus, olha, meu filho, está na hora de você se quebrantar, pedir perdão. Se vai querer mesmo fazer a conta? Para ver quem tem saldo positivo? Irmãos, é que Deus é muito misericordioso. Por isso que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E por isso que eu trabalhei muitos anos em 2 multinacionais, e nós chamávamos de shelf life, o tempo de validade de um produto. Por isso que as misericórdias do Senhor, bicho, só pode durar 24 horas. Senão ele não aguentava, ele matava todos nós. Ainda mais quando a gente está lá, Deus. Eu falei, filho, olha o que você estava vendo antes de entrar aqui. Você está aqui, diz que está cultuando, mas está olhando a vida do outro pelo celular, lá fora. Não está por inteiro me adorando. Sabe? Irmãos, aí a misericórdia tem que se renovar. Ela tem que ter um shelf life de 24 horas apenas. Para se renovar pela manhã de novo. Senão ele não aguentaria. Não devemos ficar fascinados pelas coisas que existem no mundo. Parece que ao invés de atrairmos o mundo e inspirarmos, o mundo está nos seduzindo. E nós estamos indo. Sabe? Não nos pertence. Em 1 João 4, 5 a 6,
O apóstolo diz: quem é do mundo fala do que é do mundo, já o povo de Deus fala do que é divino, porque a boca fala do que o coração está cheio. Irmãos, a gente está tendo mais trabalho com os crentes, porque eu digo que não é cristão nascido de novo, é apenas crente, do que às vezes com aqueles que a gente evangeliza, que tem mais vezes mais temor. Eu falo aqui com muita liberdade porque eu me senti em casa e vi que aqui tem pastores. E eu estou falando como eu falaria e como eu falo para o meu povo. Sabe, às vezes a gente tem que... Hoje eu tenho que chegar ali, 4 horas, a gente tem um atendimento, uma reunião, porque o povo foram lá, resolveram fazer um vôlei lá na igreja, o ministro que canta no altar, falando palavrão. Chama uma vez, dou uma chance. Chama uma segunda, dou a chance. Olha, nós vamos consertar isso aqui. A terceira não tem como. Não tem como. Irmãos, sabe? Jesus disse isso. Quando a palavra de Jesus disse, Jesus amou o mundo, não quer dizer que amou a corrupção. Em Atos 17:31 diz, porque Deus estabeleceu um dia que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando entre os mortos. No dia em que o mundo será julgado, eu pergunto, meu querido irmão, minha irmã, de que lado você quer estar? Do lado dos réus ou do lado dos juízes? Nós precisamos pensar sobre isso. Em 1 Coríntios, Paulo diz no capítulo 6, que ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Paulo está dizendo, por favor, julgue as coisas mínimas da tua vida e do que está ao teu redor, porque o que eu quero te confiar são coisas muito maiores. Passe em revista tuas redes sociais, tuas roupas, tuas palavras, teus tratos, tuas mesas. Sabe, irmãos? Não podemos cultivar o espírito do mundo, diz o apóstolo Paulo. Nós não temos recebido o espírito do mundo, e sim o espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, irmãos. Amém? No mundo há malícia, sensualidade, ódio, ganância, todo tipo de pecado que muitas vezes é contagiante. Por isso que temos que manter-nos distantes dele. O mundo jaz no maligno. Em Tiago 1, diz que a religião pura é guardar-se incontaminado do mundo, porque a amizade do mundo é inimizade com Deus. E Tiago diz, gente infiel, gente que não está posicionada, gente que não está indo na contramão. E nós precisamos pensar sobre isso, irmãos. Em 1 João ele diz o seguinte, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre, para sempre, para sempre. Irmãos, igreja, pensemos nisso. Sabe, tudo vai passar. Paulo diz em Coríntios, capítulo 13, quando eu era menino, pensava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, ou seja, o tempo da maturidade, deixei para trás as coisas de menino. Hoje vemos em enigmas, em espelhos, não compreendemos tudo plenamente, mas um dia conhecerei como também serei conhecido. Um dia eu verei face a face. Então, irmãos, não é mais tempo de leitinho, é tempo de alimento sólido, porque o rei está voltando. O diabo sabe que os dias estão contados, está aí escancarado, os pactos numa avenida escancarado. Sabe, roda de escarnecedores nos corredores, como que o crente perdeu o temor. Ele senta à mesa não mais para falar das coisas de Deus, mas ele senta à mesa para analisar o que o bispo está fazendo, o que a pastora está fazendo, e criticar, eu não concordo. Gente,
A Bíblia fala dos mexeriqueiros, daqueles que causam divisões, facções. Está na hora de uma unidade, porque o poder da unidade potencializa a força. Em Levítico 26:8 diz: 5 de vós perseguirão a 100, 100 de vós perseguirão a 10.000, e vossos inimigos cairão à espada diante de vós. Poder da unidade, irmãos. E indo para a reta final, temos que vencer o mundo e não nos associarmos com ele. Pensa. O bispo de repente faz uma sequência de cultos na contramão. Campanha na contramão, posicionados. Aí a pessoa fala assim: vou não, estou cansado. Isso que não tem alguns aí incircuncisos que se bobear a gente conta no carnaval, né? Eu não entendo crente. Assim, tem vários na nossa igreja que fizeram isso. Eu não entendo um cristão numa época dessa ir para o olho do furacão onde está tendo carnaval. Não entendo. Eu não entendo um crente num momento desse ir para, no momento do ano novo, vou lá ver a queima de fogos em Copacabana. Tem que, cheio de pacto aí a manjar. Você tem que ver a queima de fogos na tua igreja. Fogo do Espírito Santo, sabe? Irmãos, para esses desfiles da avenida aí, bispo, as pessoas que não têm a Jesus, elas economizam, fazem dívida o ano inteiro para ter uma fantasia, que só na caminhada já estão fazendo pactos. Mas o cristão às vezes não pode ser fiel só naquilo percentual mínimo que Deus pediu. Eu falo: o Senhor como pode? O Senhor diz na palavra dele que já viram algum povo largar o seu Deus? No entanto, o meu povo, que se chama pelo meu nome, me deixa um manancial de águas vivas para cavar para si cisternas rotas que não retêm água. Temos que pensar nisso. A volta dos que não foram. O sal parou de dar o sabor de seu tempero, mas a Bíblia diz: brilhe a sua luz. A noiva não pode mais ter aparência de prostituta. A noiva não pode ter aparência de... Você já viu uma noiva descabelada? Uma noiva com vestes sujas? Uma noiva com a maquiagem borrada? Não. Está na hora de adornar a noiva, de preparar a noiva, de botar umas vestes limpas na noiva. Está na hora de ter um bom perfume. Eu lembro aquelas mulheres que foram lá no dia que Jesus estava sepultado. Elas levaram os perfumes, bicho, para perfumar o corpo de Jesus. Levaram ofertas. Mas de repente chegaram lá e elas saíram frustradas. Porque a Bíblia diz que o corpo de Jesus não estava mais lá. Deixa eu te falar algo profético para esta manhã. O que você tiver que fazer pelo corpo de Cristo na terra, que é a igreja, faça enquanto ele está na terra. Faça enquanto a igreja está na terra. Entrega o que precisa entregar, oferta o que precisa ofertar, perfuma, porque a igreja precisa sair pelas ruas bem perfumada para atrair as pessoas pelo bom cheiro de Cristo. E para encerrar, já combatemos muitos usos e costumes no passado na igreja, mas falta hoje a decência e ordem. Eu pergunto: como uma mulher, uma moça cristã se veste? Identifique nas ruas, identifique nas redes sociais, desvios muitas vezes de caráter, sabe? Está na hora de acessarmos áreas relevantes da sociedade, termos intelectuais, cientistas, pessoas em todas as áreas, com a mente brilhante, mas incorruptíveis. Você tem a mente de Cristo, sabe? Vidas muitas vezes sem devoção, sem conhecimento das escrituras. Eu luto muitas vezes pela sociedade bíblica, pelas causas da Bíblia. Mês passado eu viajei, fui até Cachoeiro de Itapemirim para pregarmos lá para autoridades, para pessoas. Fui convidado pela SBB para pregar a causa da Bíblia. E eu vou falar uma frase que eu falei lá e que eu sempre falo: bispo, nunca tivemos tantas Bíblias, de tantas fontes. Eu estou com 55 anos, não estou precisando nem pegar óculos para ler, porque a minha... Olha a fonte, olha que letra grande. Vocês pensam: pastor, tá bom de visão. Não, é a Bíblia que é grande. A Bíblia que se fabricarem uma maior, daqui a pouco eu estou chegando aqui: bicho, tem alguém para me ajudar a descarregar a Bíblia? O senhor vai vender Bíblia? Não, é a minha, para pregar. Entendeu? Queridos, em todas as versões, traduções,
Mas nunca vivemos um período de tanto analfabetismo bíblico na história da igreja. Se maratona a série, mas cristãos de 10 anos nunca leram a Bíblia uma vez. Você está tendo um plano de leitura bíblica da tua igreja, prioriza isso. Porque as pessoas falam, não posso me voluntariar na igreja, não posso trabalhar, não posso fazer, ter leitura bíblica, não estou tendo tempo devocional com Deus, porque me falta tempo, bispo. Eu estou sem tempo, pastor. Eles ouvem muito eu falar isso. Falta de tempo não é o que essa geração tem. Não tem. Uma geração do carro, do Uber, da moto, do ônibus, do metrô, do VLT, do trem, não tem problema de falta de tempo. Uma geração das redes sociais, de maratonar séries, não tem falta de tempo. O que tem é falta de prioridade, de compreensão, o que é verdadeira batalha espiritual. Os ministros podem já estar vindo aqui, por favor. O que aconteceu? Cadê os que não foram? Chamando acasalamento de casamento, ajuntamento de família, relação adúltera nunca foi casamento, fornicação nunca foi família. Precisamos mudar, queridos. Usamos um evangeliquez como se Deus, em tudo que usamos o nome dele, fosse o suficiente para ele respaldar. Há tempos atrás, já faz bastante tempo atrás, eu tenho uma história muito interessante. Eu estava lutando pelo casamento de uma irmã, bispo. Pastor, e eu e a Beth atendendo em gabinete, falando, tendo trabalho, e tentando trabalhar no coração do marido. Daí a pouco, passa um tempo, ela some da igreja, porque nós cobramos conserto. Aí some, óbvio. Nem tenho a ética de dar tchau. A gente descobre que está em outra igreja pelas redes sociais. Daí a pouco está com um amante, com um roupão, cabelo molhado, saindo de um hotel, obviamente, por toda a característica, falar, e botou a frase, como é bom Deus, minha família, e Deus me deu, e não sei o quê. E o pior é você ver os comentários de crentes. Que bênção, que Deus abençoe vocês se combinam. Irmãos, para que eu vou ver essas coisas? Como eu luto para não ver? Eu tenho até tomado cuidado agora. Aí eu entrei lá e falei, irmã, não é tudo que se coloca o nome de Deus, que se fala em nome dele, ou que Deus dá a chancela. Não diga que Deus dá a chancela em coisas que ele nunca faria pacto, em que nunca ele botaria a mão dele. Aí ela ligou para minha esposa, pastora, porque ela botou publicamente, o povo que se congregava com ela vendo. Pastora, o pastor me expôs nas redes sociais. Aí a minha esposa, não, minha irmã, quem se expôs foi você. Foi você, quando perdeu o temor. Sabe? Onde estão os filhos de Deus? Onde estão? Onde estão os profetas? Pessoas muitas vezes que não estão vivendo um evangelho de renúncia, mas um evangelho de omissão. Mulheres que não são sábias para edificarem seus lares, mas estão destruindo tolas com as próprias mãos, sabe? Homens que não estão sendo líderes. As gritarias, brigas, contenda dentro dos lares cristãos escandalizam os vizinhos de tal forma que eles nunca ousariam querer conhecer a igreja deles, sabe? Em Provérbios 12 diz que a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que o envergonha o marido é como a podridão dos seus ossos. Irmãos, eu tenho um irmão lá na nossa igreja, bispo, que trabalha na portaria de um prédio lá na Barra. Inúmeras igrejas, em poucos metros quadrados, igreja gigante. Eu não estou falando mal da denominação, mas eu estou dizendo para vocês como nós precisamos da volta dos que não foram. Aí tem as células, e nós também temos células na nossa igreja. Mas o problema é que tem as células, sabe o que vão entregar ali na portaria, pastor? Cervejas. Mas as cervejas estão indo para os encontros de células. Irmãos, o que está acontecendo? Volta aquele que não foi. Jesus ainda não voltou, e ele quer te usar, irmão. Eu gostaria que você estivesse de pé. Onde estão aqueles que não foram, os que não foram arrebatados, se camuflando? Eu digo que é mais ou menos assim, bispo. Eu sou o bonde.
o James Bond de Jeová. É melhor até que ninguém saiba que eu sirvo lá com o bispo e a pastora, porque para não gerar comprometimento. Mas a Bíblia diz ao contrário: brilhe a sua luz. Nós somos cartas vivas para serem lidas. Agostinho, um dos pais da igreja, diz: pregue o evangelho, se precisar fale. A tua vida é uma mensagem. A tua mensagem, a maneira como tu veste, como tu trata, como tu você trabalha, seu testemunho diz mais. Ministros de louvor virando cantores e celebridades. Altar, e eu não estou dizendo sobre o nome que você dá, altar, palco, tablado, não, mas eu estou falando da essência. Altares virando palcos. Pastores coaching que não pregam mais a Bíblia, não tem mais dependência do Espírito Santo. Profissionais de culto que já dizem assim: pode ficar aí do lado de fora, Espírito Santo, que eu sei como fazer culto, eu sou bom nisso. Irmãos, é a dependência todos os dias. Cultos que viraram espetáculos sem Deus, pregações como show de pirotecnia. E aí eu pergunto: o que está acontecendo? Onde está o povo? Que a gente não está vendo as igrejas cheias, mas a gente não está vendo, sumiu. A volta dos que não foram. Eu queria que você cantasse esse louvor agora, por favor, para que nós pudéssemos orar. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos.